Pessoal, hoje eu vou começar esse vídeo aqui de forma diferente. Eu quero falar sobre José Botto, porque na minha concepção, o que está acontecendo no Flamengo é um grande absurdo. Essa semana, saiu que ele ia pro Milan, essa semana saiu uma matéria na Itália, conheça José Botto, essa semana ele deu uma entrevista pro Canal 11 de Portugal e falou um monte de coisas e eu quero saber de uma coisa, cadê as contratações? Cadê os reforços? O Botto deu uma entrevista para o Canal 11, aí ele falou assim na entrevista, ó, não entendo como que um jogador, falando do Neymar, que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses, é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols no Brasileirão, não é convocado. Então assim, Botto, primeira coisa, Neymar na seleção brasileira não é problema seu. Você tem outros problemas. O Flamengo tem, se eu não me engano aí, 13 jogadores com mais de 30 anos. Precisa rejuvenescer o elenco. Isso é problema seu. O técnico Leonardo Jardim pediu um reserva para o Arrascaeta. Isso é problema seu. O Pedro não tem reserva de centroavante. Isso é problema seu. O Ryan Roberto, que era tido como uma joia, que poderia sair como uma das maiores contratações, uma das maiores vendas da história do Flamengo, saiu por uma mixaria. Isso é problema seu. Agora, Neymar na seleção não é problema seu. Neymar na seleção não é problema seu. Há um ano atrás, tinha alguém do departamento de futebol falando para a imprensa que não teria ninguém que iria pagar 15 milhões de euros no Pedro. Há um ano atrás, tinha gente falando isso. Aí agora, não, porque o Pedro não foi para a seleção. Conversa fiada. Conversa fiada, não é problema seu. Problema seu é resolver os problemas do Flamengo. E o Flamengo tá com um monte de problema no elenco. O Flamengo tá com um monte de situações que precisam ser resolvidas no elenco. No elenco. E vocês parecem que não vê isso. Aí é sempre, não, porque o jogador não queria jogar na América do Sul. O jogador não queria vir jogar no Brasil. O Lucas Beltrán, o Flamengo especulou esse jogador aí esses dias, no ano passado, na outra janela. Aí o Lucas Beltrán, o Lucas Beltrán não quer sair da Fiorentina para vir jogar no futebol sul-americano. Agora à tarde saiu que o Lucas Beltrán tá assinando com o River Plate. Agora à tarde saiu que ele tá assinando com o River Plate. O Flamengo tá cheio de problema no elenco. É jogador que não tem peça de reposição, é jogador que tá com idade avançada, é jogador que tem problema do lesão e tá o senhor José Botto o tempo inteiro se promovendo pra mídia internacional. Isso é um absurdo e me admira você, BAP, aceitar isso. Você que tá fazendo, eu já falei isso aqui no canal, eu volto a dizer, o BAP tem tudo pra ser o melhor presidente da história do Flamengo. Por quê? Conseguiu fechar o maior patrocínio master da história do Flamengo, se eu não me engano, da história do futebol brasileiro, talvez da história da América do Sul. Foi o BAP que fechou com o patrocínio master do Flamengo. O Flamengo, ano passado, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, tem tudo para dar certo. O Maracanã anda no lucro. Tem tudo para as coisas acontecerem. Agora, o José Botto é o tempo inteiro querendo se promover, querendo dar entrevista para A, para B, para C, para D. E, Flazoeiro, você tá chateado por quê? Porque ele não te dá entrevista. Não, ele me deu entrevista no final do ano. No final do ano ele estava falando com a gente aqui. Não é isso, não. O que me chateia é ver o Flamengo na situação que tá, ver o Flamengo no momento que tá e os reforços não chegam. Ver o Flamengo da maneira que tá, o Jardim pedindo reforço. A gente que é, vou dizer assim, a gente é apaixonado por futebol. Porém leigo, assim, a gente não entende profissionalmente do futebol. Então, assim, a gente vendo que o time tá precisando de reforço, que o time tá precisando de peça de reposição, que o time tá precisando de jogador, e tá lá o dirigente, dando entrevista, toda hora sai uma matéria dele, toda hora sai alguma coisa dele, e o reforço, e o trabalho, e cadê o jogador chegando? Os pedidos do Leonardo Jardim atendido. Jardim pediu Kaique Bruno foi pra Itália. O Jardim já falou que precisa de um reserva pro Arrascaeta. Aí, beleza, foi lá, fez uma sondagenzinha no Thiago Almada, aquela coisa toda. Mas e aí, vai trazer, não vai trazer? Vai ficar refém do Almada, igual ficou refém do Caio Jorge no final do ano? Vai ficar refém dele assim? Igual ficou do Caio Jorge no final do ano? É isso mesmo? Então assim, tô aqui, comecei esse vídeo até diferente hoje, porque eu tô revoltado, eu tô chateado com isso, porque toda hora eu abro aqui na internet, tem uma matéria do Botto em algum lugar, tem alguma coisa do Botto em algum lugar, só se autopromovendo.
Só se autopromover. E o trabalho? Cadê o trabalho aqui? Cadê a contratação aqui? Cadê a renovação do elenco que o torcedor quer aqui? A gente quer isso. Bom, falar das notícias do Flamengo. Hoje é aniversário do Pedro. Aproveitar aqui, dar um feliz aniversário pro Pedro. Pedro, que Deus te abençoe, tudo de bom na sua vida. Que você tenha muita saúde, muito sucesso como centroavante do Mengão e que traga pra gente também muitas alegrias. Vamos mudar o assunto, falar do Ryan Roberto, porque o jogador que já assinou, né, o contrato já foi assinado com o Shakhtar, postou nas redes sociais se despedindo do Mengão. Hoje me despeço do clube que foi a minha casa nos últimos 3 anos. Cheguei no Flamengo aos 15 anos, cheio de sonhos, vontades de aprender e de construir a minha história. Aqui cresci como jogador e como pessoa vivi momentos inesquecíveis. Conheci pessoas que levarei para toda a minha vida. Vestir essa camisa sempre foi uma honra. Trabalhei todos os dias para representar da melhor forma possível esse escudo tão gigante. Foi no Flamengo que realizei o sonho de estrear no profissional, no momento que ficará marcado para sempre na minha memória. Além disso, tive a felicidade de alcançar outro grande objetivo, ser convocado para a seleção brasileira. Nada disso teria sido possível sem apoio dos treinadores, funcionários, companheiros de equipe e a nação rubro-negra. Hoje, aos 18 anos, encerro o meu ciclo com o coração cheio de gratidão. Saio para viver desafios, mas levarei comigo tudo o que aprendi e vivi nesse clube. Obrigado, Flamengo. Obrigado, nação rubro-negra. Essa foi a postagem do Ryan Roberto aí, se despedindo do Mengão. Tenha muito sucesso aí na vida, que consiga, né, dar certo no futebol. A gente sabe o quanto é difícil ir para a Europa. Mais difícil do que ir para a Europa é você ir jogar lá no Shakhtar, que tudo dê certo para ele, que ele consiga aí ter muito sucesso em tudo que ele vai fazer. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre o Lucas Beltrán, que eu até falei aqui na hora do meu desabafo, jogador que foi especulado no Flamengo, que o Flamengo tinha interesse na contratação dele. Na época, o jogador falou que não queria vir jogar no futebol sul-americano, ao que parece, mudou de ideia e está indo para o River Plate. Na sondagem que o Flamengo fez, na negociação que o Flamengo chegou a abrir, o jogador alegou que não tinha desejo de voltar para a América do Sul, porém, agora mudou de ideia e está vindo de volta aí para a América do Sul para poder jogar no River. Vamos mudar o assunto, falar agora da preparação do Flamengo para a segunda parte da temporada. O técnico Leonardo Jardim segue o processo de preparação dos jogadores. Hoje, 10 horas da manhã, teve um treino, e esse treino serviu justamente para isso, para aprimorar. E o Jardim está usando esse período que não tem Arrascaeta, não tem Varela, não tem Léo Pereira, Danilo, esses jogadores todos, para poder olhar principalmente os jogadores da categoria de base e corrigir, né, alguns erros que precisavam ser corrigidos. Vale lembrar que o técnico Leonardo Jardim já tinha prometido isso antes da paralisação, que iria olhar, que iria aproveitar essa parada aí da Copa para poder observar o elenco do Flamengo. Tomara que ele consiga, tomara que o Flamengo consiga progredir, né? E a gente voltar ainda melhor depois dessa parada para a Copa do Mundo. Bom, para terminar aqui o vídeo, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, para você se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste, que acompanha, porém não é inscrito, então se inscreve aí no canal. Desculpa ter começado o vídeo hoje um pouco mais revoltado, mas é porque realmente eu tô chateado com esse negócio aí. Toda hora sai uma notícia, é o Boto se promovendo para lá, Boto se promovendo para cá, e eu acho que tá na hora de alguém cobrar o Boto. Eu acho que tá na hora de alguém cobrar o Boto. E a gente aqui, graças a Deus, a gente faz um trabalho sério, a gente que não depende de nenhum dirigente, a gente não passa pano aqui para ninguém. Já critiquei o Landim, já critiquei o Braz, já critiquei todo mundo que, na minha concepção, estava fazendo alguma coisa que não era bom para o Flamengo, então não vai ser o Boto que eu vou ficar aqui passando pano para ele e para ninguém. Então desculpa se você, de certa forma, se sentiu ofendido. Trazer uma informação sobre a seleção brasileira, porque Rafinha tem uma lesão, vai passar por exames e a princípio está fora do jogo contra a Escócia e pode sim ser cortado, né, da Copa do Mundo. Óbvio que os exames vão trazer os resultados e os médicos, o departamento médico vai passar aí toda a situação, deve comunicar à imprensa entre hoje e amanhã, e aí eu vou informando vocês aqui também, tá certo?
Bom, gente, eu vou ficando por aqui, pedindo a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado